Estamos recebendo hoje aqui nos estúdios o senhor Elídio Farina, ele que preside o Conselho Municipal do Idoso. E por que formalizamos esse convite ao senhor Elídio? Justamente porque amanhã, dia 15, é Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A gente poderia pensar, né, senhor Elídio, que nesses tempos, já em pleno século XXI, não precisaríamos mais falar de assuntos como esse. Mas, infelizmente, nós precisamos. Vou dizer só o bom dia para o senhor, que depois a gente precisa voltar para encerrar com as TV. Seja bem-vindo. Bom dia, senhor Elídio. Bom dia a todos. Bom dia aos radiovintes. Marlene e Milena, né? Isso, exatamente. Então, assim, agradecer pela oportunidade de poder estar aqui e falar alguma coisa a respeito do dia que se comemora o Dia Mundial da preservação dos direitos da pessoa idosa, na verdade. Muito importante. Seu Elídio, desde já, gratos pela sua presença, nós vamos falar sobre isso já. Só mandar um abraço a quem até agora nos acompanhou nas TVs, né? Cidade Verde e SBT, que vão seguir por lá com suas programações, e a Voz do Povo continua aqui pelo rádio, pela nossa live também. Ótima quarta, até amanhã, se Deus quiser. Então, seu Elídio, aqui em Sorriso, tem alguma programação? A gente sabe que existe uma campanha mundial amanhã, o dia onde o mundo inteiro coloca-se aí contra, na verdade, né, qualquer ato que desrespeite, como o senhor disse, os direitos das pessoas mais idosas. Aqui em Sorriso tem alguma programação prevista também para essa data? Perfeito. Como amanhã é o dia 15, que se comemora o Dia Mundial da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, também, principalmente a Secretaria de Assistência Social, através do CCI, do Conselho dos Idosos, né? Tem uma programação, sim. Na sexta-feira agora vai ter um encontro onde o CRAS vai fazer algumas palestras, algumas informações para que o idoso possa estar sabendo também dos seus direitos e daquilo que ele pode estar denunciando, ou seja, com relação aos maus tratos que podem acontecer na vida do idoso. Como você bem falou, nós estamos no século, né, 21, né, 22, e que 21, aliás, que nós não precisaríamos mais estar falando a respeito disso. Se o ser humano avançasse, né? De acordo com o tempo. Existe uma máxima que diz o seguinte, né? Que respeite o idoso, se tudo der certo, você um dia será um deles. E muitas vezes você percebe que isso não acontece no dia a dia. E o maior problema é quando a pessoa... ou seja, é feita a denúncia ou por parentes ou amigos ou vizinhos, né, que normalmente as agressões e os maus tratos acontecem dentro de casa. E muitas vezes quando isso chega nas autoridades para tomar providência, o idoso se recusa com medo de retaliação, com medo de ser, de quando a justiça não estiver mais ao lado, que volte novamente aquelas agressões com mais intensidade. Então ele fala, não, está tudo bem, está tudo normal, pela dependência, não tem problema vezes, nenhum. Né? E aí a justiça, ou seja, não tem o que fazer, não tem como mudar. A recomendação seria, então, que isso fosse repensado, talvez, até mesmo por quem, infelizmente, ainda é vítima desse tipo de situação. Principalmente, obviamente, pelos filhos aí que têm como obrigação legal cuidar dos pais, né, seu Farina? Com certeza. Na verdade, isso já está no Instituto do Idoso, né, na lei que dá essa segurança para o idoso, né, que é enfim... dá todas as dicas de como deve ser portada essa situação. Os familiares são os primeiros responsáveis e são os filhos de maior que são responsáveis pela manutenção, pelo cuidado e pelo zelo com o idoso. Então, como o dia 15 é o Dia Mundial da Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, também no dia 1º de outubro é o Dia Mundial do Idoso. Mas o dia 15 que é o Dia Mundial de Combate à Violência contra o Idoso. Em relação a esse estatuto, quais seriam, na sua visão, senhor Farina, as principais conquistas, digamos assim, de quem é idoso no Brasil? Não, eu acredito que várias conquistas já aconteceram a respeito disso. Eu quero me reportar, digamos aqui, a Sorriso, por exemplo, que dentro do Estatuto do Idoso existe uma questão que fala a respeito da médicos para a geriatra, digamos assim.
E agora, recentemente, através da Secretaria da Saúde e o prefeito, enfim, contrataram uma médica que vai estar atendendo nos postos de saúde especialista em geriatria. Então, isso, na verdade, é uma novidade e que isso vem já desde dos, digamos assim, das conferências que aconteceram, que quando faz a reunião com os idosos, que esses vão apresentando as sugestões e isso passando para o Estado e depois para a federal torna-se uma política pública. Mas aqui nem se esperou que acontecesse isso e a prefeitura, o prefeito acabou contratando então essa geriatra que vem numa boa hora, até porque é uma situação que nem na parte pública, particular, nós não tínhamos alguém especialista em geriatria. Que bom. Agora terá, então, nas unidades de saúde, talvez em rodízio seria o ideal, né? Para poder avançar aí no atendimento. Nós tivemos a apresentação dela na última reunião que nós tivemos do Conselho. Ela esteve lá conosco e tal. Enfim, ela tem uma programação, ela tem um planejamento para ser executado. Então, assim, vamos aguardar agora esse andamento. Aí. Como será o atendimento? Fora isso, o município oferece para o idoso aqui em Sorriso como atendimento aos principais direitos. Por exemplo, transporte público gratuito, vocês têm acesso? Sim, com certeza. Mas eu queria falar assim de uma outra situação que você me abordou a respeito de quais os ganhos. Sim. Eu diria assim, agora, através do doutor Candioto, o presidente da Rede Unificada. O que aconteceu? Unificou a criança, adolescente, a mulher e o idoso. Então, nessa rede de proteção, que é basicamente, então, essa traz tudo, né? essa questão, onde participa a promotoria, participa o doutor Candioto, participa a OAB, através do Mascarello, onde participa a Secretaria de Ciência Social, participam várias Polícia entidades. Civil, Polícia Militar. Civil, Polícia Militar, vários conselhos, digamos, o Conselho da Criança, do Adolescente, o Conselho da Mulher e do Idoso, participam dessa rede. Então, essa rede é a rede de proteção. Que, então, assim, qualquer denúncia que aconteça, seja de criança, de abuso de criança, enfim, adolescente, senhoras, mulheres ou idoso, em qualquer setor desse que seja denunciado, a rede vai ficar sabendo dessa situação para tomar providência. Perfeito, muito bom. Isso é importante porque dá uma garantia, né, para quem, de repente, passa por uma situação de que vai realmente ser atendido de uma forma humanizada, que é o principal. Perfeito. Né? Eu acho que esse foi um avanço assim, muito, muito grande. Tem que parabenizar a iniciativa do Candioto, enfim, toda os integrantes dessa rede, integrantes no caso. dessa rede aí. Muito bem. Seu Farina, só para a gente continuar nesse assunto, com relação à violência, quando a gente fala de violência ao idoso, a gente lembra muito a violência física, né? Mas existem outros tipos de violência, outros tipos de abuso também, inclusive o financeiro, né? Perfeito. Eu acho que assim... várias situações que muitas vezes nem o próprio idoso tem consciência de que isso é uma violência, digamos assim. Então, muitas vezes até pela a falta de respeito, maus tratos, xingamento, são várias situações. Usar a aposentadoria, depredar o próprio patrimônio do idoso sem o consentimento. Se apossar dos bens. Tem vários exemplos assim até que poderiam ser citados, né? Que seria o abandono, né? Negligência, digamos assim, com o próprio idoso. Enfim... A violência física, a opressão, né, que muitas vezes o idoso não tem essa consciência de que isso é uma violação. De que é crime, de que não deve ficar aceitando isso, não precisa ficar aceitando, Perfeito. Se sujeitar a isso, né, seu Farina? Muito bem, importante esse esclarecimento, né? E o próprio conselho em si. Esse evento que o senhor falou de sexta-feira é aberto ao público? É aberto ao público, perfeito. Inclusive, assim... Vamos estender o convite para todos os que
quiserem participar, na sexta-feira, através da assistência social, vai ser feito, então, o CRAS vai fazer uma palestra lá, fazendo orientação, né, nesse sentido, no CCI, no Centro de Convivência da Terceira Idade. Aqui, pelo que chega para nós, o índice me parece que sido baixo, em termos de violência especificamente, que é o dia do combate amanhã, da preservação do direito, enfim. O Conselho vê desta forma também, ou nós aqui que não estamos sabendo? Como é que é isso? Olha, eu não saberia dizer assim, porque a gente não tem um parâmetro com relação ao que seria baixo e o que seria alto, no caso. Mas existem casos registrados aqui em Sorriso? Existem casos, sim, registrados, sim, existem. Lembrar assim de alguns casos, agora me falha a memória, dizer assim, quantos já aconteceram nesse período que eu estou como presidente do Conselho, mas assim, quando acontece esse tipo de denúncia através do Disque 100, né, que pode ser feito através do Disque 100, quem não quiser se identificar, pode ser feito diretamente na delegacia, pode ser feito no fórum, pode ser feito na promotoria, em qualquer uma dessas redes, na própria assistência social, perfeitamente já faz o encaminhamento daí, que essa rede agora de proteção já faz o encaminhamento. Nós estávamos até comentando a respeito disso, porque a grande maioria das vezes, quando você chega a essa informação, essa denúncia, quando vai se averiguar, né, na residência o que está acontecendo, normalmente as pessoas voltam atrás e dizem... Não, retira a denúncia, no caso. Não está acontecendo nada, está tudo bem, não tem problema nenhum. É difícil, né? Como o senhor disse, legalmente não é possível a autoridade talvez tomar uma providência e é bem provável que recorra novamente na mesma situação quem se recusa a dar seguimento a uma investigação, no caso. Com certeza. Né? Não seria o ideal. O ideal seria que procurasse realmente confiasse nessa rede de proteção. Ela funciona, pode-se dizer assim? Funciona. Inclusive, agora assim, várias atividades que estão sendo programada com palestras nas escolas, palestras nas faculdades, através dessa rede de proteção. Perfeito. Importantíssimo, né, seu Farina? Perfeito. Seu recado nesse momento, então, sobre essa data para quem está nos ouvindo. Não diria necessariamente para os idosos, também para eles talvez, mas para as famílias de Sorriso e região que nos ouvem, seu Farina. Eu acho que o lema que mais chama a atenção nisso tudo, digamos assim, principalmente para quem é filho, quem é neto, porque assim, às vezes a agressão não vem só do filho, mas vem do neto, aonde como você pode ter o carinho e o afago e o amor, afeto, né? Você também pode estar recebendo isso. Mas eu diria assim que as pessoas têm que se conscientizar que se tudo der certo, um dia também serão idosos. E isso é uma coisa assim, eu acho que é uma reflexão assim que vale talvez muito mais do que muitas vezes você falar alguma coisa assim, porque sabendo que um dia eu vou ser um idoso, eu vou procurar cuidar bem do idoso também. Para que alguém cuide sabendo de mim, né? Sabendo que se tudo der certo, eu vou ser um idoso, quer dizer, eu não vou fazer nada de diferente para o meu idoso, digamos assim, porque eu não quero receber isso depois lá. E isso é igual uma bolinha de ping-pong, que você lança na parede e ela vai e volta, assim também são as nossas ações. Então, assim, aqueles que têm o idoso em casa, cuidem bem, porque depois que você não tem mais, você sente essa lacuna, essa falta que eles fazem. Na verdade, assim, para todos aqueles que já tiveram os seus pais e que não estão mais conosco hoje, talvez valorizem um pouco mais essa situação, que dariam tudo para poder tê-los de volta e poder fazer diferente, poder melhorar, poder proteger mais do que fizeram até aí. É o papel de todos nós, na verdade, e a proteção aos vulneráveis, eu diria, tanto que a rede é criada nesse sentido, para proteger os vulneráveis, né? Perfeito. Algo mais, seu Farina, para a gente dizer nesse momento? Não, na verdade, assim, o dia mundial do idoso é o dia 1º de outubro. Sim. Mas o dia 15, que é o dia que se comemora, comemora não,
Você que busca conscientizar, se busca a conscientização Perfeito. para combate da violência da pessoa idosa. No mais, o que eu queria agradecer à Rádio Sorriso, em nome dos seus diretores e a todos vocês, Marlene, Raíza e Milena, né, pelo acolhimento, enfim, pela oportunidade que tivemos aqui e poder falar alguma coisa a respeito dessa data que eu acho assim muito importante, não a data em si importante, mas pelo tema que ela traz, que é justamente aquilo que muitas vezes o idoso não tem essa conscientização. Muito obrigado a todos e um bom dia. Nós aqui agradecemos e parabenizamos, né? Está à frente aí de um conselho importante sob o guarda-chuva de tal conselho, temos os nossos idosos e a gente espera que protegidos sempre, né, seu Farina? Estamos às ordens aqui também. Com certeza.